Estamos de volta no Centro Familiar de Adoração para a mensagem de hoje com o evangelista Jimmy Swaggart. Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra comigo no livro de Josué. Josué, uma das maiores histórias em toda a palavra de Deus. Capítulo 2, vamos começar no 9º versículo. E ela disse ao homem: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, porque o pavor de vós tem caído sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos por causa de vós. Porque ouvimos que o Senhor fez secar as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito. E o que tens feito aos 2 reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, a Sion e Og, os quais destruístes. E ouvindo isto, deprimiu o nosso coração, e nem ficou mais espírito de ânimo em algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Vos rogo, pois agora, jurai-me pelo Senhor, que assim como tenho usado de misericórdia convosco, assim fareis vós com a casa de meu pai, do qual me dareis um sinal seguro. E eu quero usar como título, falando por alguns minutos, um sinal seguro. Abaixe sua cabeça. Pai Celestial, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos unja para pregar a tua palavra. Que o Senhor possa ungir o povo, ó Senhor, para ouvir e receber, porque não podemos fazer nada sem o Senhor. E Senhor, eu peço em nome de Jesus que o Senhor possa ungir o povo para ouvir como o Senhor nos unge para falar. E eu lhe peço tudo em nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Como eu mencionei, esta é uma das maiores ilustrações em toda a palavra de Deus, em relação à salvação de uma alma, que nos demonstra quem Deus é, por que Ele é e o que Ele é. O Senhor havia aberto o Rio Jordão, demonstrando um milagre inigualável. E o poderoso exército de Deus, junto com todas as suas famílias, passaram a terra seca. O Jordão normalmente tem 34 ou 50 pés de largura, no máximo. Mas naqueles dias, na primavera de todo o ano, porque naquela época as pessoas não irrigavam tanto quanto eles irrigam hoje, e o rio inundava. E se você estivesse na base de Nibo, o Monte Nibo, e ele tem uma ribanceira abaixo que vai para o Rio Jordão e vai até o outro lado para a cidade de Jericó. Provavelmente tem 4 ou 5 milhas desde as planícies de Nibo até Jericó, e o Jordão lá embaixo. Mas na primavera daqueles dias, o Jordão inundava. Os estudiosos nos dizem que provavelmente 1,5 milha de distância e 40 pés de profundidade. E Deus então abriu um caminho naquele rio e trouxe o povo de Deus atravessando em terra seca. Alguém pode dizer: eu não acredito nisto. Bom, depende de você. Mas quando você for dormir, antes de dormir, vai para a varanda da sua casa e olha para cima, olha para as estrelas. E você pode ser tolo bastante em acreditar que aquilo somente aconteceu? Isto é o absurdo da estupidez, porque uma criação exige um Criador. A criação exige um Criador. Mas toda a nossa ilustração nesta manhã, ela vem de milagres gloriosos para um milagre maior ainda, maior do que a abertura do Rio Jordão, maior
do que o poder de Deus sendo evidente e milagres que foram evidenciados em todo o mundo, daquele momento até agora. E eu estou falando da salvação de uma alma. Glória a Deus. Born again, there's really been a change in me. Born again, just like Jesus said. Well, born again, and all because of Calvary. I'm glad, so glad that I've been born again. Hallelujah. Oh, born again, there's really been a change in me. I said, born again, just like Jesus said. Oh, born again, and all because of Calvary. Yes. Thank God, I've been born again. Eu amo esta canção, glória a Deus. Agora, Josué diz para 2 dos seus homens, e eu sei que o Espírito Santo, a Escritura não especifica isto, mas o Espírito Santo informou-os o que eles deveriam fazer. Envie 2 homens até Jericó, para que eles possam espiar a terra e ver o que estamos encarando. Você deve entender que Jericó era uma cidade poderosíssima. Havia uma muralha de várias milhas de distância ao redor de toda a cidade. Provavelmente, aquele muro tinha 30, 40 pés de largura. Tanto que eles tinham casas em cima do muro. E por que Deus fez Josué enviar 2 espias para a cidade, quando estava presa e guardada tão bem para as pessoas só entrarem e saírem de vez em quando? Quando Deus não vai usar nada que o homem tem para destruir aquela cidade, você vê, sempre existe uma Jericó em nossas vidas. Olha, quando você vem para Deus e vem para Cristo, entrega o seu coração para o Senhor, você foi transferido do reino das trevas para o reino da luz. E o diabo não gosta disto. Ah, sim, eu creio que há um diabo. Eu creio que ele é chamado Lúcifer, ele é Satanás, ele é o grande adversário, o grande enganador. Mas eu sei qual é o seu futuro, porque a Bíblia me diz, aleluia ao Cordeiro, mas ele erguerá obstáculos contra você, para tentar te parar, para tentar te desencorajar, para que você desista. É isto que ele quer. Como eu disse para o povo na quarta noite, eu vou dizer de novo: todo ataque de Satanás contra você, não importa em qual área que é, física, doméstica, financeira, espiritual, todo ataque é com um propósito só, que é destruir a sua fé, ou pelo menos enfraquecê-la grandemente. Você me ouviu? Deixa eu falar de novo. Todo ataque de Satanás é para destruir a sua fé, ou para enfraquecê-la grandemente. Deus permite esses ataques, porque Satanás não pode fazer nada, a não ser que o Senhor permita que ele faça. Você está me ouvindo? O Senhor permite, para que a nossa fé seja aumentada. Glória a Deus. Você está aqui hoje, vocês estão ouvindo, graças a Deus que você tem algumas cicatrizes, você tem alguns músculos feridos, mas você olhou na cara do diabo e disse: eis-me aqui, e eu ainda estou de pé.
Satanás, você tentou o seu melhor soco, mas eu ainda estou de pé. Eu ainda estou dando glória. Eu ainda estou dizendo aleluia. Glória a Deus. Eu já contei esta história tantas vezes que até você pode contar. Nós estávamos em Los Angeles, na Califórnia, em uma cruzada, no Coliseu lá, e depois do culto, um dos meus homens me disseram: existe um homem que quer vê-lo. E eu andei até atrás do palco, debaixo do palco daquele Coliseu, e havia um homem com um ombro desta largura. Ele tinha uns 2,10 metros, nem uma grama de gordura no seu corpo. E ele disse assim: Mohamed Ali me enviou. Ele disse: eu sou o seu segurança. E eu pensei, ele conseguiu um segurança muito bom, e ele quer que você venha para sua casa. E eu disse: quando? Ele disse: agora. Então eu perguntei: eu posso trazer algumas pessoas? Ele disse: traga quem você quiser, todos eles. E chegamos lá, e deixa eu te contar uma coisa: Ali era um homem muito grande. Ele era maior do que o segurança que veio me pegar. Olha, estou falando de um homem, meu Senhor. E a primeira coisa que ele falou para mim, ele me abraçou e ele disse assim: me bate no estômago, me dá o melhor soco que você tem aqui. Eu falei: não quero te machucar. Ele havia lutado, foi com o George Foreman? Com quem que foi? Com o George? O Ken Norton. Você vê, ele vale alguma coisa. Lutou com Ken Norton. Quando Norton quebrou a sua mandíbula, quebrou a mandíbula do Ali. E eu escutei o Norton falar sobre essa luta. Ele disse, e Norton era um homem muito forte, e ele disse: eu bati no Ali com toda a minha força. E ele disse: eu quebrei a sua mandíbula. E eu pensei: agora eu peguei ele, eu sou campeão mundial de pesos pesados, ele nunca vai ser capaz de vencer. Naquele momento o gongo tocou, e Ali foi para o seu canto, mas ele não se sentou, ele ficou de pé. Vem, Norton, venha. Ele disse: eu sabia quando eu olhei que eu havia perdido a luta. E com certeza ele perdeu. Meus irmãos, o diabo nocauteou alguns de vocês e quebrou a sua mandíbula, mas você não ficou no chão, você se levantou. Glória a Deus, você se levantou. E você disse: venha, diabo, venha, diabo. Aleluia! Eis-me aqui, e aqui eu vou ficar. Glória a Deus. Jericó, uma fortaleza poderosa, temos que derrubá-la. Por que que Deus enviou aqueles 2 espias? Me traga uma cadeira, por favor. Se você conseguir pegar. Não, deixa o Lauren pegar, não tenta pegar não. Ele está incapacitado. Aqui, por favor. Obrigado. Obrigado, Montana. Você pode perguntar: o que você está fazendo? Eu estou descansando. O que você pensa que eu estou fazendo? Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
tome sobre si o meu jugo, que é leve e suave, porque eu sou manso e humilde, e encontrarás descanso, até que eu venha. Glória a Deus. Aleluia. Por que que o Senhor enviou 2 espias até Jericó? Não havia nada que eles o diriam sobre a terra, a cidade, que ele usaria. Não tinha nada a ver com aquilo. Eu posso te dizer por que que ele os enviou. Por causa de uma mulher. Uma mulher. Aleluia. Raabe. Glória a Deus. Agora, quem que era Raabe? Ela era uma grande personagem na cidade? Ou ela era uma mulher de grandes riquezas, fama e popularidade? Não. Não. Será que ela era extremamente rica? Não. Então, quem que era Raabe para que o Senhor pausasse o domínio desta cidade por esta única mulher, que provavelmente tinha 23, 24 anos de idade? Raabe era uma prostituta. Alguns eruditos bíblicos tentam dizer que ela era uma prostituta do templo. Não, ela não era. O capítulo 11 de Hebreus nos diz que ela era uma prostituta comum, que andava pelas ruas. E Deus fez tudo isto por ela. Agora, eu não sei se aqui nós temos algumas pessoas autojustas, mas com certeza pela televisão teremos alguns. Mas se você está aqui e você é um auto-justo arrogante, é melhor você ficar feliz que ele escolheu a Raabe, porque você não estaria aqui hoje se ele não tivesse a escolhido. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olha, você não era tão importante assim quando ele te salvou. Você não era nenhum anjinho quando ele te salvou. Se você olhar para trás, algumas das coisas que você tenta esquecer, mas apesar de tudo isto, apesar de tudo isto, apesar de tudo isto, ele salvou a sua alma e te tirou de um lamaçal de perdição. Ela era uma prostituta, pela qual Cristo morreria. Glória a Deus. Aleluia ao Cordeiro. E quando esses 2 espias foram para Jericó, eles não sabiam para onde estavam indo, nunca tinham estado em Jericó. Eles chegaram no muro porque eles pensaram: talvez podemos nos esconder aqui e olhar e ver a cidade de alguma maneira para podermos informar a Josué. E eles foram então para uma casa que eles não sabiam de quem era, quem que estava lá. Provavelmente era como uma cantina ou um restaurante pequeno. E eles se encontraram com Raabe. E quando eles a disseram quem eles eram e por que eles estavam lá, ela disse: já ouvimos falar dele. Já ouvimos falar de como o Senhor, o teu Deus, abriu o Mar Vermelho para vocês passarem há 40 anos atrás. E eu escutei, me falaram sobre isso. E já me falaram algumas semanas atrás como você destruiu Og e você destruiu esses reis ímpios. Eu ouvi falar. Deixa eu te falar uma coisa. Eles devem ouvir
Você ouviu o que eu disse? Eles devem ouvir. É por isso que estamos na televisão em todo o mundo. É por isso que estamos na televisão na Escandinávia. É por isso que estamos no Reino Unido. Por isso que estamos na Europa Oriental e Ocidental. Por isso que estamos na televisão na África. É por isso que iremos assinar papéis em alguns dias para irmos para as 2 das maiores cidades na América do Sul, com um total de 10 milhões de lares nestas 2 cidades. Glória a Deus. Por quê? Por quê? Porque eles devem ouvir, eles devem ouvir, eles devem ouvir. Como que eles ouvirão sem um pregador? Como que eles ouvirão sem um pregador? É importantíssimo que cada pessoa no mundo escute. Eu sei que alguém pode dizer assim: eu não quero gastar o meu dinheiro ajudando a colocar televisão em Madagascar. Deixa eu te contar uma coisa: Jesus morreu por Madagascar, assim como ele morreu por você. E eles devem ouvir. Eles devem ouvir. E disseram a ela. Ela disse: eu quero que você me prometa que quando vocês atacarem a cidade, você irá salvar a minha vida e da minha família. Eu quero que você me prometa isto, que você vai salvar eu e a minha família. O julgamento está vindo, todos estarão lá. Aqueles que rejeitarem, aqueles que recusarem, não deixe de saber que Jesus está voltando. E eu passarei por cima de vós. Eu quero que você me dê a sua palavra. E aqueles homens disseram: vamos dar. E ela disse: eu quero um sinal seguro. Eu quero algo que o seu exército irá reconhecer. E aqueles 2 espias tinham que ser homens de Deus. Um disse assim: olha o que vamos fazer. Ajunte toda a sua família, cada um deles, seu pai, sua mãe, suas irmãs, irmãos, sobrinhos, sobrinhas, primos, tios, tias. Juntem todos e traga-os para este lugar, para que eles possam ficar neste lugar. Se saírem, eles vão morrer. Mas fique firme. Como que isso vai nos ajudar? Eu preciso de um sinal seguro. Eu preciso de algo que o seu exército verá. E o Espírito Santo falou com outro homem e disse: fale para ela pegar uma corda vermelha, uma corda escarlata, uma corda escarlata. Pega esta corda vermelha, pendure na janela do outro lado do muro, que esta corda escarlata se pendure como um sinal seguro. E quando os nossos soldados verem aquela corda, eles vão te salvar. E além disto, Deus vai te salvar. Aleluia! Aleluia! Um sinal do sangue, um símbolo do sangue, uma imagem do sangue. Quando eu ver o sangue, eu passarei por cima de vós. Glória a Deus. Então, aquele exército poderoso se reuniu, e uma mulher e sua família, de toda aquela cidade, uma prostituta, não, Deus não apoia a prostituição, Deus me perdoe, mas Ele ama o pecador. Sim, Ele ama. E eles disseram para Josué: esta mulher
ela garantiu nossa segurança. E ela nos disse que ela vai fazer tudo o que ela puder para proteger-nos, se nós a salvássemos com a sua família. Então Josué disse: é isto que iremos fazer. Ele chamou o seu exército, os seus sacerdotes, e os sacerdotes, 7 deles, com 7 chofares. A arca da aliança tinha que seguir o sacerdote com os chofares, segurados pelos sacerdotes. Os chofares tinham que ser tocados. Eles tinham que marchar ao redor da cidade uma vez por dia por 6 dias, com a arca da aliança. Você não sabia que o povo de Jericó estava pensando: o que eles estão fazendo? Deus trabalha de maneiras misteriosas. Ele é maravilhoso. Ele planta o seu pé no mar e ele se levanta na tempestade. Glória a Deus. E ao redor da cidade, os soldados estavam marchando, dando instruções: não diga nenhuma palavra, somente ande. Esta foi uma estratégia militar. O quê? Sim, a estratégia militar mais estranha que já foi vista. Andando ao redor daquele muro uma vez por dia, por 6 dias, tocando chofares. E a arca da aliança estava atrás deles. E o Senhor disse: agora no 7º dia, olha só os 7 sacerdotes, 7 chofares, marche 7 vezes. Todos os 7 sacerdotes tocando 7 chofares. Isto aí é melhor do que Las Vegas, sem dúvida. Olha aí, você não vai perder com Deus. E ele disse: no 7º dia, eu quero que os sacerdotes toquem esses chofares, façam a mesma coisa que estão fazendo, e eu quero que o povo comece a gritar. Mas eles não devem dizer nenhuma palavra até o 7º dia. E aí eles começaram naquele 7º dia, marcharam 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Você tem um som de trombeta aí? Aleluia! Eu gostaria que você tocasse novamente, somente quando eu te disser. Eu quero que cada um de vocês, e vocês pela televisão, pela internet, pelo Facebook, cada um de vocês aqui, quando eu te disser, eu quero que você fique de pé, e eu quero escutar você gritando. Alguns de vocês nunca gritaram na sua vida. Você está prestes a sair deste hábito ruim. Deixe o povo de Deus louvar a Deus, a Escritura diz. Glória a Deus. Muito bem, trombetas, vamos ouvir. Muito bem, fiquem de pé. Deixa eu ouvir você gritar. Deixa eu ouvir você gritar. Glória a Deus. Aleluia. Em todo o mundo eles estão louvando o Deus Todo-Poderoso mais uma vez. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus!
Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Agora não saia. E de repente, aquela muralha caiu no chão completamente. A não ser aquela parte aonde Raabe estava com a sua família. Toda a muralha. O que você está dizendo? Não desista. O Senhor está prestes a derrubar esta muralha que tem te atrapalhado. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Josué disse: quando verdes a corda vermelha, aquela corda escarlata. Glória a Deus. Você tem problemas, você vai louvar e tirá-los da sua vida. Glória a Deus. Continue cantando. Vamos, aplauda ao Senhor, igreja. Cantem com eles. Se você acredita nisso, enquanto eles estão cantando, saia do seu lugar e venha aqui para a frente. Seja o que for, espiritualmente, físico, financeiro, doméstico, emocional, a bênção está chegando. Vamos, venham. Somente para você. Agora, nós vamos cantar novamente, mas eu preciso de alguns minutos para poder pregar, tudo bem? Tudo que Jesus fez, Ele fez por você. Você entende isto? A encarnação foi para você. Para você, Dani. Foi para você. Para você, para você. Para vocês que estão assistindo. A vida dele em ministério, os milagres que ele fez foi para você. Porque o que ele pode fazer e o que ele fez 2000 anos atrás, ele ainda é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A ressurreição foi para você. O Calvário foi para você. E em breve a trombeta de Deus vai nos levar para casa. É para todo santo de Deus. O que você está tentando dizer? Eu quero te dizer que você é a menina dos seus olhos. Você é a filha e o filho de Deus. E tudo o que Ele fez por nós. Nós vamos cantar de novo. E pela fé, seja qual for a muralha de Jericó na sua vida, pela fé iremos marchar. E não vai ser mas vamos marchar. Nós vamos marchar. Nós vamos marchar. As nossas costas, nossa força, nossos ombros estão
firmes, nossa cabeça levantada, nossos olhos olhando para o monte, de onde vem o nosso socorro, e nós vamos marchar como povo de Deus, sabendo que a batalha não é nossa, mas é do Senhor. Mais uma vez. For your blessings coming through. Assista aos programas passados do Jimmy Swaggart no site sonlivetv.com.